Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, a gente vai fazer agora aqui um projeto do zero até a conclusão de um CRUD básico, utilizando tudo que eu já expliquei. Então, nesse vídeo eu não vou explicar cada parte que eu estou construindo ali, eu vou só executar baseado no que vocês já aprenderam nos vídeos anteriores, tá? Então, esse daqui é um vídeo complementar do zero ao CRUD básico, sem relacionamento, sem tabelas de relacionamento, sem classes de relacionamento por enquanto, mas é um CRUD básico de carro, que é aquele exemplo que a gente estava fazendo. Então, só para consolidar bem, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai entrar aqui então no Spring Initializer, como de praxe, né? A gente vai criar um novo projeto Java, versão 17, Spring Boot 323, e aí, vamos colocar aqui como app, né? Vou deixar genérico aqui o nome da aplicação. O package inicial vou deixar como app. E eu vou adicionar as dependências básicas. Então a gente sabe que a gente precisa do Spring Web, por ser um desenvolvimento web. A gente vai precisar do Lombok, que vai ajudar a gente nos getters e setters e construtores automaticamente. A gente vai precisar do Spring Data JPA, que é para fazer persistência. A gente vai precisar talvez do validation, né? Por enquanto, eu não sei, vamos colocar aqui na dúvida. E o conector do MySQL, que a gente está usando o SGBD MySQL. Tá? Validation, acho que não vou colocar aqui. Vamos deixar só essas 4 dependências aqui, beleza? Pois bem, vamos gerar aqui então. Esqueci de trocar aqui para Maven. Gerenciador Maven. Vamos gerar aqui o nosso zip. Vou fazer um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? Porque eu estou considerando que vocês já assistiram os vídeos anteriores e que agora vocês estão só reforçando aí o aprendizado, tá? Vou extrair aqui o nosso zip e a partir da extração eu consigo fazer o import no meu STS, certo? File import, projeto existente Maven, vou buscar o projeto no local onde eu fiz a extração do zip. Ok, importei aqui. Vou esperar o Maven fazer o download das dependências, né? Aquelas dependências que a gente colocou lá na hora de criar o projeto e que ele colocou no .xml, né? Perceba aqui que no .xml ele vai ter as dependências que a gente definiu na hora de criar o projeto: Spring Data JPA, Spring Web, conector do MySQL, Lombok e acho que era isso que a gente colocou. Pois bem, aguardo aqui a barrinha de progresso, finalizou os downloads de dependências, vou criar a estrutura do meu projeto de CRUD básico. Então a gente sabe que a gente precisa aqui de um package dentro do package app chamado controller, né, para as requisições HTTP. Nós precisamos de um outro package chamado repository. Nós vamos ter nossas classes de repositório para fazer conexão com o banco. Nós vamos ter um package de entidades, app entity, as classes que representam as tabelas do banco. Que mais? Controller, repository, entity e service. Processamento e lógica de negócios, tá? Não vamos trabalhar com DTO por enquanto, como eu já expliquei nos vídeos anteriores. E agora vamos meter a mão na massa aqui, tá? Primeira coisa, vou criar uma entidade, uma classe que representa uma entidade do banco, botão direito New Class, e a gente chama essa classe de carro. E essa classe ela vai ter o identificador, que é do tipo long, né, que é um inteiro longo. A gente vai ter um nome e a gente vai ter um ano, por exemplo, né? Ok. E aí, ao invés de fazer os getters e setters na mão, eu posso usar as annotations do Lombok, que eu também já expliquei em vídeo anterior. Então a gente coloca a annotation de getter e de setter. E também já coloco as annotations para ele permitir que eu visualize construtores com argumentos e sem argumentos, né? All args constructor me traz um construtor que eu faria na mão aqui, passando todos os parâmetros, né? Seria equivalente a eu fazer algo desse tipo aqui, olha, eu vou receber um id long, uma string nome, um int ano, e aí eu teria que passar aqui, o id ele recebe esse id aqui. Todo esse processo que a gente faria aqui na mão, esse
essa annotation do Lombok faz para a gente. Então o código fica bem mais limpo, né? Ok, fiz a minha classe que representa a entidade, por enquanto não mexo nela, né? Já vamos colocar as annotations certas, que você já conhece. Então, além de getter, setter e annotation dos construtores, para ela representar uma entidade no banco, a gente anota ela como entity, beleza? Então, a partir de agora, se eu startar a aplicação e tiver tudo configurado certinho, o Spring dele é JPA, o JPA vai lá e cria, faz os comandos para criar a tabela carro dentro do banco. E esse primeiro atributo ID, ele vai ser minha chave primária, então eu anoto como @id. Embaixo eu coloco a estratégia de como as chaves vão ser geradas, né? Então a gente sabe que é auto-incremente no nosso caso, e para representar o auto-incremente a gente usa tudo isso daqui, tá? Eu já expliquei também em vídeos anteriores. Por enquanto é isso. Vamos criar aqui a minha controller. E essa controller vai ser carro, e aí o nome do próprio package ao qual ela pertence. E a gente vai começar a construir os métodos, né, de CRUD. Então, antes de criar os métodos de CRUD, eu sei que eu preciso ter um service para eu poder chamar e passar a responsabilidade de processar isso para o service. Então a gente já cria uma classe chamada carro_service e a gente já cria o nosso repository, que é uma interface, chamado carro_repository. Tudo cru aqui, né? Agora vamos começar a arrumar esses caras aqui. Para que esse cara aqui seja uma controller de fato, eu faço a annotation REST controller nessa classe e eu trago uma outra annotation que é o request mapping, dando o endereço inicial para que eu consiga fazer uma requisição HTTP depois. Eu vou dar o endereço como /API/carro. A continuação do endpoint vai ser logo após eu criar os métodos. No carro service, para que ele seja de fato um service do Spring, eu anoto ele como service em cima da assinatura da classe. E o repository, eu só preciso fazer uma herança dessa classe aqui. Ó. E aí eu passo que esse repository de carro, ele vai gerenciar a classe carro de entidade. E a chave primária, ela é do tipo long. Tá? Faço Ctrl+Shift+O para os imports necessários. Repository está pronto. Eu não vou escrever nada aqui, que eu vou usar somente os métodos de CRUD que ele já herdou do JPA Repository. Tá? Aqui, deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui. No service, vamos criar os métodos vazios de CRUD por enquanto, tá? Que é um pouco mais simples. No service é onde eu faço, de fato, faço o intermédio entre controller e repository. Eu vou ter um método público que retorna uma string chamado save e ele recebe um objeto carro da classe carro para salvar. E a mensagem de retorno vai ser carro salvo com sucesso. Lógico que eu tenho que implementar aqui ainda, certo? Vou até colocar aqui implementar. Deixa só a mensagem para ele não ficar dando erro. Vou ter algo parecido para alterar o update, o método update, que vai receber também um carro, mas ele vai receber também o ID para eu saber qual o ID no banco de dados que eu estou alterando, qual o registro que eu estou alterando no banco de dados. Então eu recebo os dados e mais o ID já existente. E retorno uma mensagem dizendo que o carro foi atualizado com sucesso. Beleza? E aqui eu também tenho que implementar daqui a pouco. Próximo método do CRUD aqui. Vamos fazer o delete, tá? O delete, eu preciso somente de um ID para saber qual é a chave para poder deletar pelo ID. E aí eu implemento aqui, né? Daqui a pouquinho eu vou fazer simplesmente. E eu retorno a mensagem carro deletado com sucesso. Ponto e vírgula. Próximo método de CRUD, listar. Se eu vou listar, eu vou retornar qual tipo de dado? Vai ser um list de carro, da classe carro. O nome do método vai ser listAll. Vamos chamar de findAll, para ficar igual ao método do repository.
Não recebo nada, que eu estou listando todos. Eu vou fazer uma requisição para listar todos. E vou dar um Ctrl Shift O para ele importar esse list aqui. E para não ficar dando erro por enquanto, e ele está esperando que eu retorne uma lista de objetos, eu vou dar um return null só para ele não ficar dando erro. Está errada a implementação, tá? Já volto aqui para arrumar. E eu vou ter mais um método de CRUD, que seria o que retorna um único carro, chamado findById, que eu recebo o ID. Eu vou buscar um carro, né, um dado, um objeto, com base de uma tupla do banco de dados pelo ID. E aí eu vou retornar um carro. Também vou deixar um return null e eu volto para implementar daqui a pouco. Então, criei o meu service com tudo pela metade para eu conseguir ter estrutura para poder criar a minha controller, tá bom? Passamos para controller, beleza? Então, criamos os métodos no service, que a gente vai terminar de implementar daqui a pouco. E agora vamos para controller. Para eu enxergar o service dentro da controller, a gente precisa de uma instância da classe carro service, certo? E eu posso fazer isso aqui, né? Eu já expliquei, ou eu posso anotar como @autowired. E se eu anoto como @autowired, eu já tenho uma instância gerenciada pelo Spring, que não vai ficar o tempo todo instanciando, né, a cada requisição. Ele vai usar uma única instância de forma inteligente. E agora eu vou criar os métodos. Os métodos são muito parecidos lá com o do service, mas aqui a gente traz annotations para poder manipular requisições HTTP, certo? Primeiro, vamos seguir a mesma ordem aqui do service. Tá? Eu vou até copiar os métodos do service e trazer para cá. E a gente vai adaptando, tá? O save. Como é controller, o meu save ele tem que ter um verbo HTTP. A gente sabe, com base nas aulas anteriores, que para salvar algo a gente usa o verbo post. Então a gente usa o tal do post mapping. E aí a gente termina o endpoint aqui. Começa com /pi /carro, ou seja, o caminho vai ficar isso daqui, né? http //localhost 8080, onde está rodando minha aplicação, /api /carro, que é o request mapping da classe, e vamos chamar de save, tá? Que é o que eu vou escrever aqui. Esse é o caminho para eu salvar. E o verbo que eu estou usando, vou até anotando aqui, ó, post. Esse post map, beleza? Ok. Vamos fazer isso para cada método. O update, a gente sabe que tem que ser put, é o verbo correto. Put mapping, e a gente coloca o restante do endpoint e vai anotando aqui, ó. Então agora o update ele vai ser verbo put. Vamos para o próximo. O delete ele vai ser verbo delete mapping, certo? Então eu vou ter isso aqui. Só que o delete a gente precisa, tanto o delete quanto o update aqui, ó, a gente precisa do ID. Então a gente vai passar aqui algum número para ele ou atualizar ou deletar. Então, além do update aqui, a gente passa uma variável de caminho, que é o tal do path variable, né? E eu vou passar o ID logo após o caminho do update. E assim também para o delete. Eu abro chaves para dizer que é uma variável, certo? E aqui, na hora que eu vou fazer a requisição, eu passo o ID que eu quero ou alterar ou deletar. Para eu capturar esse ID, eu já vou mostrar para vocês. Vamos terminar de colocar os verbos aqui. E find all, o verbo correto é o get, para buscar dados, né? Então a gente faz um get mapping. E termina o endpoint aqui dizendo que é o find all. Não precisa de nenhum parâmetro. E o find by ID, que vai buscar um carro, é verbo get também. E a gente vai colocar aqui find by ID e também passar aqui o ID na URL. Então a gente tem aqui o get
para fazer o find all, que é listar todos. E o find by ID, a gente vai passar um ID no final e ele busca um único objeto, tá bom? O que eu tenho que fazer além de fazer as annotations de verbos e de endpoints que eu já fiz aqui? Vamos lá, próximo passo então tudo que tem parâmetro de objeto, a gente vai receber no body da requisição HTTP. Então, se esse carro é algo que vai ser escrito em JSON e que vai cair aqui como parâmetro, por meio do body da requisição, eu tenho que botar a annotation aqui do lado, request body, dizendo que isso daqui vai vir do body da requisição. Isso aqui tem em save e tem em update também, ó, do lado do objeto, tá? Deixa eu ver se tem mais algum. Não. Lembrando que eu estou falando de objeto. Esse atributo id do tipo long, ele vai vir aqui por cima. Aí, qual é a regra? O nome que você utilizar aqui no caminho, no endpoint, é o nome que você tem que usar aqui no parâmetro. E aí você anota do lado aqui como path variable. Tá? Então, esse cara aqui é uma variável de caminho. Isso acontece tanto no update, quanto aqui no delete, certo? E aqui embaixo no find by ID. Estou fazendo um pouco rápido, que são coisas que vocês já viram, tá, pessoal? Só para a gente conseguir concluir o CRUD. Salvei. Qual que é o próximo passo? Todos os retornos que a gente tem em métodos da controller, nós não vamos retornar o dado somente. A gente vai ter sempre o dado e um status HTTP. Então, a forma correta de trazer, de devolver algo aqui, é sempre colocando response entity abre menor maior e o tipo de dado dentro desses menor e maior aqui. Ctrl Shift O. Então eu faço essa alteração, certo? Opa. Então aqui onde eu retorno simplesmente uma string, eu vou retornar um response entity de string. Aqui onde eu retorno string, response entity de string. Aqui onde eu retorno o list de carro, response entity de list de carro. Vira esse troço aqui mesmo, tá? E aqui embaixo, que eu retorno um único carro, response entity de carro. Vai começar a dar erro, é normal. A gente vai tirar esse miolo daqui da controller. Esse código foi copiado aqui do service. Então, o service está aqui quietinho. A gente vai voltar para terminar de implementar ele depois. E a gente está terminando a controller, tá? Então a controller, a gente aproveitou os nomes dos métodos e agora a gente precisa implementar esses caras aqui. Então ficou assim: instâncias de carro service dentro de carro controller para poder manipular e mandar esses objetos e tudo mais para a segunda camada de processamento, regra de negócio, que é o service, e as annotations de verbo HTTP e a continuação do endpoint para a gente conseguir ter esses caminhos para fazer as consultas via Postman depois, ou via front, tá? Qual é a estrutura básica que eu tenho que ter aqui em cada método? Sempre a gente vai usar minimamente esse try catch aqui. Tá? O catch, eu vou fazer um catch genérico, que daí a gente já copia esse trechinho para cada método. Eu vou retornar aqui de forma genérica por enquanto, tá? Um response entity de qualquer coisa, não escrevo nenhuma mensagem. E eu mando, o importante é eu mandar um status de que não deu certo, que se caiu no catch alguma coisa deu errado, tá? HTTP status, vamos mandar um 400, que é o bad request. A gente consegue chamar como se fosse uma constante aqui. Isso aqui já resolve a parte do catch de todas as requisições. Então, eu vou copiar esse miolinho aqui, ó, e vou repetir. Daqui a pouco eu idento isso daqui. Vou repetir em cada método aqui, ó. Ctrl A, Ctrl I para identar. Então agora eu tenho isso daqui, certo? Com isso daqui, agora a gente começa de fato a implementar. Se eu vou salvar, vamos para o método save aqui, ó. Se eu vou salvar algo, eu vou receber esse algo e passar para o service. E esse service vai me retornar uma mensagem
que eu sei que ele vai me retornar uma mensagem por causa do tipo de dado que eu coloquei aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, que a mensagem, uma mensagem qualquer, vai receber o retorno que o meu carro service, que está aqui em cima, .save, vai fazer. E aí eu passo por parâmetro o carro que eu recebi da requisição HTTP. Então perceba, o carro foi passado via JSON no body da requisição, caiu aqui, eu passo para o service resolver, acabou meu papel como controller, e aí eu vou receber um retorno, que é uma mensagem ou um erro. Se cair no catch, eu já tenho aqui pronto uma mensagem aleatória, nula, dizendo que deu status 400. E se der tudo certo e ele retornar a mensagem, eu simplesmente faço um return dessa mensagem dentro daquela estrutura de response entity. Ó. Coloco a mensagem aqui e o status HTTP, no caso de save, eu vou usar o created, que é tudo que for de 200 para cima, de 200 até 200 e alguma coisa, são status que deram certo. Se você tiver dúvida sobre qual status colocar, bota o status OK, que é o 200 literalmente, tá? Esse aqui. Como eu quero dar uma personalizada, eu coloco que ele deu certo para a criação. Terminamos o save, tá? O update, eu posso copiar essas duas linhas que é bem parecido. O que vai mudar, colei. Vai mudar, obviamente, que o método aqui não é save. A hora que eu for passar para o service, eu vou passar um update. Eu vou invocar o método update. Só que daí eu vou passar o carro e esse ID que está aqui em cima, para que o meu service consiga trabalhar. Certo? Terminamos o update. O delete é parecido com isso daqui também. Vou copiar isso daqui. Vou colar aqui. E eu mudo aqui para delete. O meu delete que está aqui no service, ó, ele só espera um ID long. Então eu não tenho objeto. Eu posso tirar esse carro daqui e mandar somente o ID. Tá? E aí aqui o status é... Deixa eu ver se tem delete. Alguma coisa assim. Vamos mandar OK na dúvida, tá? Mandar OK aqui no update também. Eu acho que vou mandar OK inclusive aqui no save. Ok. Resolvemos aqui o delete. O find all é um pouquinho diferente. Ao invés de eu receber uma mensagem, perceba, eu vou receber o find all aqui do service, que vai retornar alguma coisa, ele vai me retornar uma lista de carros. Então eu tenho que receber aqui uma lista de carros, dou um nome qualquer, lista, e aí eu chamo o método do service, que é o find all, ponto e vírgula. E mesmo ritual aqui, ó, vou retornar isso aqui para quem fez a requisição, tá bom? Response entity, abre parênteses, passo a lista, que é o dado de fato que eu preciso retornar, que é a lista de carros, e o status HTTP, ok, ponto e vírgula. Terminamos mais um método. Perceba que a gente está resolvendo e vai resolvendo os erros. Find by ID, eu vou receber aqui do service um único carro, porque é find by ID. Eu passo o ID e recebo um carro com aquele ID. Então eu vou receber aqui um único carro, não é mais um list. Chamo o meu carro service, ponto, find by ID, passo o ID que está aqui em cima, ponto e vírgula. E retorno esse carro para quem fez a requisição. Mesmo ritualzinho aqui. Passo o carro e o status HTTP, ok, ponto e vírgula. Certo? Olha só, pessoal, percebam. A gente tem uma classe controller anotada com REST controller, com o começo do endpoint, e a gente foi definindo endpoint para cada método de CRUD. Save, update, recebendo o ID na URL, delete, recebendo o ID na URL, find all, não recebendo nada porque ele vai só precisar listar, e o find by ID, passando o ID na URL. Ok? Nossa controller está prontinha. A gente só precisa cuidar o que a gente tem que retornar, né? A gente definiu aqui que o save, e o update e o delete, a gente só retorna uma mensagem em string mesmo, dizendo que deu certo.
né? Caso dê certo. Se não der certo, vai cair no cat aqui, vai dar um status HTTP de 400. Find all retorna uma lista de objetos da classe carro e o find by ID retorna um único objeto da classe carro. É sempre assim, tá bom? O básico de CRUD. Terminamos a controller, vamos voltar agora para... Porque a controller, ela intercepta e ela é a recepcionista do sistema. Ela recebe as requisições de fora, do Postman, e ela vai passar para o service fazer o processamento. Então vamos lá, vamos para o service aqui agora terminar de fazer as coisas. Perceba, o service, como eu falei em vídeos anteriores, ele tem o papel de intermediar aí e mandar os dados que a controller requisitou para o banco de dados, por meio do repository. Então, se eu tenho que usar o repository aqui no service, eu vou ter um auto-wired aqui em cima, uma instância de um objeto, né, que representa a interface carro repository. Sempre com esse padrão de escrita aqui. Repository. Beleza? Temos uma instância agora aqui em cima. E aqui, o que eu vou fazer? Olha que simples. O método save, que ele vai ser invocado pela controller, eu vou chamar ali em cima o repository e vou pedir para ele dar um save no banco de dados. E eu passo o carro, ponto e vírgula. Só isso. Terminamos o salvar. O update é parecido. Ó. Não existe um método update aqui na nosso repository. Perceba, o repository ele é uma interface que herda métodos e atributos, né, especialmente métodos de CRUD, de JPA repository. Ele não tem um update. Ele vai usar o mesmo save que a gente usa para salvar. O que vai diferenciar é que para ter certeza de que esse carro não vai ser confundido com um carro novo, a gente vai pegar esse carro que está aqui em cima, que foi enviado por requisição HTTP, e a gente vai setar, né, colocar de fato o ID, que é o próprio ID que foi mandado via URL lá na controller que a gente mandou para cá. Quando a gente coloca ID num objeto e manda um save para o repository, ele entende que já existe esse objeto no banco de dados, ele vai só fazer um update, um SQL de update, não de insert, tá bom? Então o update é isso daqui. Aqui embaixo o delete. Mesmo esquema, this.carrorepository.delete by ID, como a gente não está deletando por objeto, é sim por ID, a gente usa esse delete by ID e passa o ID que a gente recebeu aqui por parâmetro. Viu? É uma linha só, tá? Find all vai ser this.carrorepository.findAll, ponto e vírgula. Só que aqui a gente perceba, o save e o delete a gente não retornou nada. Agora eu preciso pegar o find all e lista, né? Eu preciso receber aqui, ó, uma lista de objetos da classe carro quando eu invoco o find all do repository. E aí eu retorno, aqui onde eu coloquei o null aquela hora, a própria lista. Perceba? Percebe? Então a gente chama o find all do carro repository, pega o que ele retornou e retorna para a controller, a partir do service, que é onde a gente está. Find by ID, parecido com o de cima. A diferença é que, se é o único carro que eu vou receber, eu não vou colocar list aqui. Então vai ser carro da classe carro, recebe this.carrorepository.find by ID. E aí eu passo o ID aqui dentro, ponto e vírgula. E eu não posso esquecer aqui embaixo de colocar que esse carro que eu acabei de receber, eu vou retorná-lo. Certo? Tem algum erro aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Quando é find by ID, a gente coloca um ponto get no final aqui. Tá? Só para pegar o carro de fato. Um pouquinho diferente a sintaxe aqui. Terminamos a controller, terminamos o service. Olha o service como ele ficou pequenininho, tá? Cada classe com seu papel. E aí falta o quê? Controller, o carro em si a gente já fez as annotations, repository, service, acabou, né? Uma coisa que eu esqueci no começo é que, além de colocar as dependências no POM, que a gente fez na hora de criar lá no Initializer, a gente precisa configurar o nosso arquivo aqui, ó, em Source Main Resources,
esse application properties, ele precisa ter aqui as variáveis, digamos assim, de ambiente para eu conseguir conectar com o MySQL. Embora eu tenha no .xml o conector do MySQL, eu preciso aqui do login senha do MySQL, o caminho e a porta do MySQL, tá? E aí a gente faz o seguinte, a gente vem aqui e digita Spring Properties MySQL. Só assim que vai ter alguma página do Spring dando um código de base para a gente. E aí aqui embaixo, ó, aqui, ó, crie o arquivo properties, né? Create the properties file. Então eu copio esse miolinho aqui, ó, não precisa decorar isso daqui. Eu colo no properties e, lógico, eu tenho que me atentar aos valores, né? Então, assim, o URL do MySQL, ele te dá um lugar para você escrever o caminho, o IP, ou no caso aqui, no meu caso, na minha própria máquina que está rodando MySQL, eu vou botar no localhost, tá? Se fosse um servidor externo de alguém, seria o endereço IP, o IP público aqui. E a porta aí, no caso, 3306, que é a nossa porta padrão do MySQL instalado na minha máquina local. O meu username aqui é root e o meu password é root do MySQL, tá? Então, aqui na minha máquina local, ó, se eu tentar entrar no MySQL e colocar root, é a senha que eu tenho para acessar aqui. Não mexo nos outros parâmetros. Eu vou... Aqui ele está comentado esse true aqui de show SQL. Eu vou descomentar para que ele exiba no console do STS todos os SQLs que o JPA está cuspindo, digamos assim, né? Que ele está gerando, tá? Conforme ele vai fazendo as coisas, a gente vai vendo os SQLs reais que estão acontecendo ali. Uma coisa que eu esqueci aqui em cima é que eu preciso definir aqui o nome de um banco de dados. Vou chamar esse banco de dados de carros, tá? Salvo. E o meu papel aqui com o banco de dados diretamente é só criar o banco. Eu não preciso criar as tabelas, tá? Então eu vou entrar aqui no MySQL, já entrei aquela hora, coloquei a senha root. E eu vou dar um create database carros para criar uma base chamada carros, que é o que eu coloquei aqui no properties agora. Tem que ser o mesmo nome. Ponto e vírgula, já existe, né? É que eu já tinha uma base chamada carros. Eu vou dropar ela aqui, vou excluir ela, tá? Drop database carros. Beleza, não existe mais, ó, show databases. Ok, vamos criar então create database carros. Criei. Não me preocupo mais em criar tabela. Deixa isso aqui para o Spring, tá? Volta aqui para a aplicação e vamos ver se isso funciona. Vou abrir aqui o console, vou deixar para cima. Aqui eu vou startar o meu servidor. Startei meu servidor. Vamos ver o que acontece. Perceba aqui no console, ó, ele criou para mim a tabela carro com todos os atributos conforme eu fui fazendo as annotations na classe carro, tá? Ele sabe que auto-incremente o ID, que lá no final o primary key que ele tem que dar aqui ó, é o próprio ID, porque eu anotei como @ID. Então ele fez tudo certinho e levantou a aplicação, tá verdinho aqui rodando a porta 8080, tá bom? O que eu consigo fazer agora então? Eu consigo abrir o nosso amigo Postman. Vamos abrir o Postman. E fazer as requisições, certo? E ver se está funcionando. Ó, eu anotei no bloco de notas para eu não precisar ficar entrando na controller aqui e conferindo os caminhos e os verbos, tá bom? Aos poucos a gente vai decorando isso aí, mas assim, tá anotado aqui. A gente vai fazer essas requisições e ver se está funcionando, tá bom? Vamos começar pelo salvar, né? Vamos salvar um carro no banco de dados. Qual é o verbo para salvar? Post. Então a gente coloca post aqui. Qual é o endpoint para salvar? É todo esse caminho aqui. Barra API, barra carro, barra save. Ou seja, classe carro controller, barra API, barra carro, barra save, verbo post. O que ele espera? No request body, no body da requisição, ele espera o carro. Então, aqui no body da requisição, eu vou escrever um JSON que representa carro. E aí o JSON ele tem que ser igual à classe carro, tá? Tem que ter ID, nome e ano. Nome é uma string. Então eu vou fazer assim, ó. Para representar o objeto eu abro chaves. O ID eu não vou colocar, porque se eu não colocar,
o Spring vai saber que é um novo objeto e vai ser feita uma inserção no banco de dados e gerar um novo ID. Então, vou colocar só o nome. Então, tem que ser exatamente nome, que é o nome do atributo aqui, ó. E como é string, eu coloco aspas duplas e coloco o valor. Opa, carro então não faz sentido, né? Vamos colocar Fiesta, vírgula, Enter. E o próximo dado que eu tenho aqui é o ano. O ano é o inteiro, então eu posso colocar um número sem aspas duplas. Então eu conferi o verbo endpoint, e se eu preciso mandar alguma coisa, estou mandando no body da requisição o JSON que representa esse objeto, e aí eu faço um send. Carro salvo com sucesso. Não deu nenhum erro no console aqui. Ele exibiu inclusive o SQL executado, né? A gente não teve que fazer SQL na mão, mas ele vai exibindo. E eu posso ir no MySQL, entrar na base carros e dar um select tudo from carro, que é o nome da tabela, e o Fiesta vai estar lá, beleza? Vamos testar o próximo endpoint. Vamos pegar esse Fiesta e vamos alterar agora. A gente sabe que o ID dele é 1, certo? Então a gente vai pegar esse meu endpoint aqui, ó, e trocar para update. Eu vou trocar o verbo para put, porque eu sei que para fazer alteração tem que ser put e tem que ser esse endpoint. E eu vou botar o ID no final, que é o ID 1 que eu quero alterar. Não vai mais se chamar Fiesta, vai chamar K. Send. Carro atualizado com sucesso. Vou no MySQL, seta para cima. O Fiesta já não existe mais, só existe o K. Certo? Delete. Mas antes de deletar, vamos deixar o delete por final aqui, senão não vou conseguir listar para vocês, tá? Vamos inserir mais um carro para exibir uma lista, tá? Vou trocar aqui para save de novo, post, e vamos inserir o Fiesta agora, que deve ficar o Fiesta e o K. Porque o Fiesta eu alterei o nome para K, né? Agora eu vou inserir outro como Fiesta no ano 2009. Send, carro salvo com sucesso. Agora eu tenho o K e o Fiesta no banco. Isso agora a gente vai fazer o find all. Esse é o endpoint aqui no final, tá? Find all, troco o verbo para get, tiro o body da requisição, porque não tem body para fazer find all, dou um send e aqui embaixo eu vou ter uma lista de objetos da classe carro como JSON, né, convertidos em formato JSON, né, o K e o Fiesta. E se eu quiser buscar só o Fiesta, eu sei que o ID é 2, né? Aí eu uso o endpoint find by ID, aqui em cima, e passo na URL o ID 2. O verbo é get, não tenho nada no body da requisição, dou um send, vem só os dados do ID 2, que é o Fiesta. Se eu quiser deletar o Fiesta, ó, perceba, eu estou com o Fiesta e o K no banco. Vou pegar o endpoint delete, deixo o ID 2 aqui para ele deletar. O verbo, perceba, se eu errar o verbo aqui e tentar deletar, vai dar um status HTTP 405, que é método não correto, não aceitável aqui, né? Você tem que acertar o endpoint e o verbo. Então a gente troca o verbo aqui para delete, que é o verbo correto. O ID é 2, faz o send, carro deletado com sucesso. Se eu for no MySQL, já não existe mais Fiesta, somente o K. Beleza, pessoal? Foi um pouco mais rápido do que o normal a explicação, porque isso aqui é um complemento do que vocês já assistiram nos vídeos anteriores, beleza? Então por hoje é só, até o próximo vídeo.